Olá, pessoal. Bem-vindos ao Papo de Seguro, nosso primeiro podcast. Eu sou o Wilton Filho, da Nogueira e Valadez, e hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa história para vocês. Vamos começar aqui com o Wilton, um dos fundadores, e ele vai contar um pouquinho aí pra gente. Antes de a gente começar, a gente estava falando sobre isso, né? Que estágio que a gente chegou, né? Eu fico sonhando, né? Mas só com o início, eu sozinho, carreira solo, pertencente a uma corretora, depois passando por um estágio de admitir produtores, né? E depois constituindo um escritório próprio, depois constituindo mais 3 unidades, depois estar aqui com vocês, aqui nesse momento, foi muito, muito rápido. Por isso, um recado que aproveitem a vida, que passa muito rápido. Então, eu estou muito até emocionado, porque chegar nesse estágio que a gente chegou, realmente a gente olha, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito comprometimento de um time. Eu não fiz nada sozinho, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente percebe que tanto os nossos apoiadores, a organização Kyokawa, Astral, a nossa certificação digital e todos os outros que fazem da nossa história, é importante mencioná-los, porque sem esse envolvimento das pessoas, dos nossos clientes, nós não teríamos chegado onde chegamos. E eu só tenho que agradecer ao time e aos colaboradores que eu tenho. E a você, né, filho, que está sempre junto com a gente e já ser um corretor de seguros tão consagrado quanto é. Isso é muito bacana, né, Wilton? A gente começou pequeno, você começou tudo, né? Abriu as portas, deu oportunidade pra gente e a gente foi crescendo junto, né? Chegamos onde a gente chegou, a gente trabalhou junto, cresceu junto, sofreu junto, chorou junto. Você aguentou eu junto. Habilitamos juntos a nossa SUSEP. Foi uma coisa muito bacana mesmo. Um trabalho de muitos anos e com muito afinco. E sozinho, sem a ajuda de cada um de vocês, nossos colaboradores, né? O pessoal, nosso time, o pessoal que está com a gente há mais de 15, 20, né? Quase 30 anos, né? E a paciência, né, dona Márcia? Porque só Deus sabe o quanto foi difícil, né? Mas é uma escola, né? Eu acho que eu aprendi muito. Eu cheguei bem depois de vocês, mas eu tenho um orgulho tão grande de estar na Nogueira e Valadez. Eu falo como uma pessoa que chegou lá, eu não sabia fazer nada, e eu tive excelentes professores, que foi você, Marisol e o Wilton, porque é muito envolvente o seguro, mas ele esquenta muito a cabeça. Teve dias da minha vida que eu, ao invés de falar bom dia para o Wilton, eu falava, você pediu cobertura? Então, são umas linguagens, os meus filhos cresceram ouvindo a linguagem do seguro. Então, para mim, é um sonho mesmo estar aqui, é uma realização. E uma equipe que eu acho o mais importante, a nossa equipe ela é muito comprometida. E são corretores formados, são pessoas que todo dia eu sinto que eles vêm para trabalhar, vêm com prazer. Eu faço a parte de cadastro, então eu acompanho cada lance de cada um ali, né? Eu fico na finalização da coisa. Mas foi muito bom, é muito bom trabalhar com seguro, mas esquenta a cabeça. Afinal de contas, são 33 anos, né, eu tinha 33 anos, praticamente a gente viu todos vocês crescerem, né? Pegou no colo, Marisol. Pegamos no colo, lembro, eu participei do nascimento do Marcelo, que não está aqui hoje com a gente. E eu dos seus dois, né? E a Marcelo dos meus dois, a gente trabalhando tudo rapidinho, ia para casa, já voltava de novo e corria atrás de filho, enfim. E vinha aquele Fusca vermelho, da Marisol, barulhento. Lembra do Fusca vermelho? Isso que você falou, com 6 anos, acho que eu já sabia o que era franquia, terceiro, colisão, perda parcial, essas coisas a gente já aprendeu cedo. Que não é uma linguagem normal, né? Então, para nós é normal. Para nós é normal. Nossa família, mas... Foi um crescimento contínuo e bem direcionado, né? Porque, olha só, eu tenho como meu primeiro emprego e único, né? Eu acho que eu não sei fazer mais nada na minha vida, a não ser vender seguros, né? Se tiver uma oportunidade, né? E a gente foi crescendo, houve a necessidade da gente se reestruturar,
né? Mudamos de endereço, estamos no mesmo ambiente, porque foi muito difícil, né? A gente sair do espaço que a gente sempre esteve ali na Barão de Jaceguai, né? O Kyokawa foi nosso grande berço, né? Nossos padrinhos, né? Praticamente, né? Crescemos ali dentro, nós somos agradecidos e honrados, né? Em abração do Lide e do Cleto, da família Kyokawa, que é a nossa família também. Eles são até hoje, né? São a nossa família, né? Tá dentro. Pra gente é como se fosse Nogueira e Valadez, uma empresa do grupo Organização Kyokawa. Até pouco tempo hoje, atrás, né? O nosso telefone tinha uma mensagem, né? Nós fazemos parte da Eu acho que se fazemos fica parte da esperando muito Organização até hoje Kyokawa. ainda pinta a Organização Kyokawa na vinheta, né? É isso mesmo. Mas foi uma escola. A Kyokawa pra gente foi assim, um acolhimento, uma família tão carinhosa até hoje, né, com a gente. Sem dúvida. Eu vejo eu sinto, né, que o amadurecimento que a gente chegou, né, eu e a Marisol, hoje a gente olhando, são mais de 10 famílias que dependem da empresa. E, como você falou, o comprometimento é tão grande que já parece realmente uma extensão da família mesmo. A gente vê nas nossas festas de confraternização. A gente vivencia cada problema de cada um ali tão pertinho, né? Nós temos uma funcionária, né? Não posso deixar de falar dela, a Jennifer. Ela, quando ela começou com a gente, ela tinha 14 anos. Então, eu levava ela para casa, os meninos ficavam com ciúme, porque eu praticamente adotei ela, e até hoje era minha preferida mesmo. Ela mesmo, ela tem um cuidado, ela tem um carinho comigo, que eu não dá para esquecer. E essas coisas a gente não esquece, a gente sente, né? É a mesma coisa a Marisol. Eu lembro a Marisol falando assim para mim, você leia o documento, leia linha por linha. Ela pegava a reguinha e eu colocava. Eu aprendi muito. Eu lembro eu ligando para as companhias para falar do chassi. Bola, gato, não sei o quê. É engraçado, né? A gente fala muito, a gente não pode deixar de lembrar, né? Mas assim, a gente fala de quem começou com a gente, né? Da parceria, da Jane, que está com a gente até hoje como nossa parceira. E dessa turma que veio depois, né, gente? Olha, é sensacional. O time é sensacional. As meninas da certificação digital, um comprometimento. E eu acho que isso faz com que a corretora fique cada vez mais forte. E isso traz também para os nossos clientes a sensação que eu, como cliente, para mim, tem que ser como se fosse um atendimento para mim, o atendimento que é prestado ao cliente. Então, o cliente, ele não é mais nosso cliente, ele se torna nosso amigo. Isso mesmo. E são famílias que se agregam à nossa família, que vai se tornando sempre uma grande família. Isso é muito legal, muito bacana, né? E essa solidez, isso dá uma certa solidez, porque hoje por exemplo, eu falo então o Wiltinho já é uma segunda geração. Com os nossos clientes, né, Marisol? A gente tem hoje, acompanhamos parto da mulher, acompanhando nascer o filho, e agora você liga, não, esse assunto é com o Lucão. Oh, desculpa. Aí você já tem que falar com o filho, e você sabe que acompanhou toda a aflição, a criação dos filhos. Porque 33 anos, principalmente na geração de produção, você convive exatamente com as pessoas que também estão produzindo. Então, muita gente que hoje são seus amigos, na verdade, foram clientes que entraram na corretora e viraram seus amigos. Hoje nós estamos. Tem cliente que nós já estamos atendendo netos, gente. Isso mesmo. Tem netos. Nós já estamos atendendo netos. Marisol, vamos pular esse assunto. Eu me sinto muito. Assim não dá. Não, é porque a evolução está rápida demais. Eles que estão acelerados. Isso é muito bom, gente. E assim, eu acho que nesse tempo todo, né, Eutinho? A gente tem muita expertise para falar, né? Deve ter alguns cases aí, várias situações engraçadas. Acho que a dona Márcia também tem um case que é bem dentro da nossa casa, né? Então, acho que é bacana contar, né? Bom, eu sou fã de consórcio.
Eu só não tenho marido de consórcio, porque o resto tudo é consórcio. Filho também não. Mas consórcio, para mim, foi a realização de um grande sonho. E eu sempre falo para as pessoas, para os amigos dos meninos, quando estão perto, eu não quero vender, mas eu quero alertar. Como é bom você ter um consórcio. Porque numa hora ali, você precisa... Para mim, foi uma realização de um grande sonho. Eu tenho meus filhos hoje mais próximos de mim, graças a uma casa que eu consegui ter, que eu comprei através do consórcio. Então, aglutinou muita gente próximo da gente. Hoje, meus netos, eu vendo meus netos desfrutarem daquilo, foi muito bom mesmo. Então, não é só a parte institucional do seguro, né? Não. O seguro, além de zelar pelo, né, o nosso patrimônio, zelar pelos nossos clientes nas suas vidas, nas suas reservas, mas o seguro, ele te traz a realização de sonhos, que nada mais é tudo aquilo que vocês conseguiram plantar com pouquinho todo mês, e hoje vocês têm esse sonho aí que é maior do que qualquer investimento financeiro que vocês poderiam ter. O lado sentimental disso tudo cresceu, né? Eu lembro que teve uma vez que o rapazinho aqui do lado, o Yuti, ele falou assim para mim, mãe, eu quero ter uma moto. Ele tinha 15 anos, eu falei, tá legal, beleza. Vou comprar uma moto para você. Fui lá e comprei uma carta de consórcio e dei na mão dele. Ele falou, mãe, mas isso aqui não é moto. Eu falei, quando você tiver a idade para você ter a sua moto, você já tem. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o consórcio é uma coisa para o futuro. Você não pode pensar... Né? Você não pode pensar que o consórcio ele vai solucionar seu problema de imediato, mas ele vai te dar uma tranquilidade. O seguro é isso. O seguro ele tem que te dar tranquilidade. Pode perceber que as pessoas que têm seguro, elas são mais felizes. Elas têm um plano de saúde, elas estão... Posso ter uma doencinha aqui que eu tenho um plano de saúde. Eu posso ter qualquer coisa. Eu estou com o carro na rua, mas eu tenho seguro. Então, ela tem aquela tranquilidade. O seguro, ele tem que ser isso. Ele tem que ser tranquilidade e segurança. Principalmente quando você faz com corretor de seguros, né? Você falou uma coisa que é verdade. O seguro, e na própria distração, ele também cobre. Então, o seguro é uma garantia, né? Porque a gente tem um case de um seguro residencial, por exemplo, que por uma distração do cliente, ele esqueceu alguma coisa ligada na cozinha, uma frigideira, e incendiou a cozinha dele. E aí, o caso é engraçado, muito embora causou um prejuízo, é engraçado porque a situação como foi, né? Pai fora, foi com o filho que aconteceu, quis esconder do pai tudo aquilo que aconteceu. E correu tudo bem, tudo. Então, o seguro, ele tem essa, como você falou, ele é um colchão mesmo de segurança. Você sabe que qualquer coisa que você precise, tenha necessidade de utilizar, você tem essa cobertura, essa garantia de continuar a sua vida e não ter nada que te atrapalhe para concretizar teus sonhos, principalmente. E agora imagina, né? Puxando a oportunidade, esse gancho que vocês abriram aí, imagine uma situação... Você faz a sua viagem dos seus sonhos. Você vai para a Indonésia, do outro lado, totalmente nada com lugar nenhum, e você resolve ter uma crise de apendicite. Seguro viagem, bem contratado, estava resolvido. Né? Então, olha só, nós tivemos o case de um cliente nosso que foi viajar, fez uma viagem maravilhosa, quando no último estágio da sua viagem, na última semana, ele começa a passar mal na Indonésia e tem uma crise de apendicite. Lá ele é operado, lá ele fica mais 10 dias para poder se recuperar, ele e a esposa, e depois adiaram a viagem, adiaram o retorno e voltaram todos sãos, tranquilos e sem gastar nada. Imagina, tudo porque o seguro viagem resolveu. Mas é o que eu te falei, é a tranquilidade. Quando você tem seguro, você fica. Você não pode ser um segurinho básico, mas você tem que ter. O seguro é muito importante. Eu acho que o papel da gente, como corretor, é isso. Passar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente quer vender. Nós não somos vendedores, nós somos consultores de seguros, né? E a gente encaixa a necessidade para cada pessoa. Então, isso é... Muito bem colocado. Eu me lembro muito bem desse caso que a Marisol acabou de contar.
E você colocou, e eu acho bacana esse reconhecimento que você sempre fez para mim, como corretor de seguros. E eu faço para a Marisol há muitos anos, você sabe disso. A Marisol para mim é um case, né? Verdade. Então eu acompanhei, e a Marisol não fazia só o contato com a pessoa e a interligação com a companhia para que a pessoa fosse atendida. Não, mas toda só a família ela sofre junto. Não, e toda a família que estava no Brasil era tranquilizada por ela. Cada passo que acontecia com a Isso família, mesmo. saiu do quarto 12, foi para o 16, a família no Brasil era informada. Isso não é pelo canal de distribuição companhia de seguros. Isso é com o corretor de seguros, comprometido como você é. Isso não tem preço. É algo que, assim, não tem preço, Não, né? não tem. Não tem preço. Você poder... Você perde a noite de sono, mas quando você tem o negócio resolvido, te dá uma satisfação tão grande, porque a gente lida com nas piores horas do cliente, né? Na hora da dor. Gratificante, né? E uma coisa que a gente sempre questiona bastante, porque o consumidor, né? Muitas vezes a gente pega o consumidor falando assim, meu Deus, eu não vou fazer seguro porque seguro é caro. Mas necessariamente o seguro, ele não é o caro que é bom para você, ou não é o barato que é bom para você. O seguro bom é aquilo que aquele que é o que você realmente precisa. Então, o maior desafio que a gente tem como corretor de seguros na hora de contratar uma pólice é que o cliente se abra, se mostre e conte a realidade dele, a necessidade dele para gente, para que a gente possa encontrar o melhor sapato para um pé descalço, né? Então, mesmo. Isso é muito importante. Então, assim, seja transparente com o seu corretor de seguros. Esse acho que é um pedido, não meu, mas acho que de todo corretor de seguros. E pode confiar na gente, né, Marisol? Porque a gente faz até aniversário no dia 12 de outubro, que é o dia da criança. A criança não mente. Então, brincadeiras à parte, mas pode confiar, porque né, a Nogueira e Valadez, por exemplo, toda adaptada à lei de proteção de dados. Ninguém faz nada dentro da corretora se não tiver o consentimento do cliente. Então, o que a Marisol falou é uma realidade. A gente olha para você, não fica olhando para você com o interesse em preço, mas sim em estabelecer valor com você. E esse valor é demonstrado pelo índice de renovação que a gente tem. A gente tem um índice de fidelização com nossos clientes maravilhoso. Até me orgulho por isso. É por causa dessas coisas, desse comprometimento, desse discernimento de analisar o que é preço, o que é valor, né, o que é renda, o que é satisfação, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você, como que você olha para mim, Marisol, assim, não vai falar que nós estamos ficando velhos. Mas você, como corretor jovem, olhando para Nogueira e Valadez, hoje, eu sei que o seu berço veio de lá, mas o que você percebe com tudo isso que a gente está falando dessa... Eu quero ser igual vocês quando eu crescer. Eu olho com... Que delícia. Eu olho com muita honra de poder trabalhar com vocês. Sou muito grato por ter a escola que eu tenho, né? Ter pessoas tão boas dentro de casa. Fica muito mais fácil, né? Da gente conseguir evoluir, né? Eu fico pensando se eu tivesse que começar do zero, onde que eu estaria hoje. Então, ter a bagagem de vocês, né? Não só da empresa, mas de vocês em si, pra gente é um sonho, né? Eu acho que trabalhar com seguros pra gente não é trabalhar com seguros. O tempo voa. A gente, quando começa a falar, a gente fala com tanto carinho, com tanto amor daquilo que a gente faz, que a gente não tem preguiça. A gente vê a necessidade da pessoa, a gente conseguir realizar aquilo que ela precisa, né? E a gente vê o retorno acontecer. Isso não tem preço, gente. É sensacional. Eu acho que quando você tem a oportunidade, né? Infelizmente, os sinistros acontecem, né? Mas de você poder proteger aquela família ou a empresa da família, a saúde, isso não tem preço mesmo. Tudo que a gente ganha financeiramente não se equipara quando a família está na pior situação, você conseguir ir lá e dar um abraço carinhoso, o mínimo de conforto para aquela família, né? Numa situação de seguro de vida ou seguro empresa, quando acontece a dor, a gente conseguir resolver a situação daquela família, isso é o melhor da profissão, né? O Hilton tem uma frase que ele fala, né? Que a gente ganha dinheiro ajudando pessoas. É isso mesmo? Porque na indústria de seguros, eu não acho que é piegas você falar que... A frase não é minha, né? Eu a colo de alguém.
Mas é exatamente isso. A gente pode dizer que a gente ganha dinheiro ajudando pessoas, porque faz parte do nosso segmento. Muito bem lembrado, dona Márcia. Porque você é uma escola para mim. Ai, meu Deus. Melhor assim, Márcia. Melhor assim. Mas agora, o Wilton, eu vou falar para vocês, ele teve muita sorte, viu? Ele teve muita sorte, porque ele sempre foi cercado de grandes mulheres. Sem Você, dúvida. Marisol, a Jane, que aguentou muito rojão lá, e agora a Jennifer. E agora entrou mais uma, que é a minha nora, que é a Natália também, que está ali, né? E as meninas da certificação, a gente não tem tanto contato, mas ela já é seu Wilton para cá, seu Wilton para lá. O Wilton, né? Porque tem o Wiltinho, agora eu sou o E o Wilton. nosso Eu time cresci. é o quê? 80% mulher? E sem contar no corretor mais rápido que existe na corretora, que é o Marcelo, que é o meu outro filho, né? Ele fala que ele é o mais... o melhor corretor do Brasil. Melhor corretor do Brasil. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. E que tem muita agilidade. Essa é o mais humildade. ágil. É o mais ágil. Mas é o mais parecidinho comigo. É estouradinho, assim. É uma belezinha. E essa humildade dele é ímpar. Ponto Não forte, vamos, já que a ponto gente está forte. falando todo mundo, não vamos esquecer da nossa caçulinha, a Joyce, que está chegando Ah, agora, é. né, tadinha? A no olho Joyce do chega furacão. e já tá grávida. Olha só que coisa. Mas vai ser acolhida com o mesmo carinho, porque ela foi picada também pelo seguro, porque ela é de uma dedicação, faz 8 meses que ela tá com a gente. A família está crescendo mais um pouquinho. Voltando no que você tinha falado, pai, quando a gente estava na nossa confraternização de final de ano, que estava só uma parte das famílias do time, né? E tinha quase 30 pessoas. Fala, caramba, né? Como a gente... Eu lembrei... Como a família é grande, né? Pessoas que dependem da Nogueira e que... Eu lembrei para falar, porque aquele momento foi um momento que me sensibilizou muito quando eu olhei, né? Porque se olhar 6 anos atrás, eram 15. Agora são 30. E aí eu fiquei pensando, o meu desafio cada vez maior, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Né? Me gratifica enormemente, né? Quanto empresário, quanto uma pessoa preocupada com o segmento, mas principalmente olhando para o time, que acho que já apareceu a foto algumas vezes, esse mega crescimento que nós estamos tendo, né? Eu lembrei muito desse momento, porque cada pessoa cada pessoinha tem o seu mundo lá. Né? Então a gente, Marisol, tem a responsabilidade não só de ensinar o seguro, mas também de demonstrar caráter, personalidade, atitude. É uma escola. É uma escola. É uma escola. Porque afinal de contas a gente passa o maior tempo da nossa vida dentro do nosso escritório, né? E querendo ou não, quando a primeira atitude que eu tive quando falaram em pandemia foi me dar um desespero. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como nós vamos sustentar todas essas bocas? Porque... E a gente conseguiu passar esses 2 anos e ainda estamos com reflexo disso tudo, mas graças a Deus a equipe continua a mesma, nós não tivemos que ter nenhum tipo de punição, assim, a título de perda salarial e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho, a gente realmente... Nos demos as mãos, né? Porque todo mundo se comprometeu. Ficando em casa, todo mundo resolvia todos os problemas. A gente conseguiu conduzir. Foi uma emoção grande. Foi triste, né? Porque a gente acompanhou muitos casos, mas, por um lado, a gente continuou ali unido, tentando resolver tudo. Foi ali pela primeira vez, né? Foi pela primeira vez que eu me senti... Eu sou responsável não só pela minha família, né? Mas por grande parte né? de todos esses que hoje estão aqui com a gente. Então, por isso que a gente não pode deixar de agradecer e sempre, faz nada sozinho, né? O comprometimento que cada um teve, né? O pessoal da certificação, que na época, antes de começar a pandemia, não era permitido o atendimento, né? Online para a maioria dos certificados, né? E de repente foi estabelecido que podia. A gente chegou a ficar 15 dias parado com a certificação. E aí conseguimos adaptar, todo mundo levou o computador para casa, levou o escritório para casa e em 2 dias a gente estava adaptado à nova situação. Então, graças ao comprometimento de todo mundo, conseguimos fazer, né? A gente tem que agradecer também a PJ, vamos dizer assim,
porque ela também garantiu, sem mexer, a PJ não mexeu em nenhum salário, não mexeu em nenhuma garantia, manteve tudo em status quo, como se estivesse trabalhando normalmente. Isso, e agradecer aos clientes, né, que mantiveram esse processo como escolha. E olha que a gente tem né? uns clientes antigos que eles passam no escritório para renovar o seguro. E eles sentiram a falta disso, né? Porque eles passavam lá, às vezes uma renovação que dura 2 horas, durava 3, 4, pelo telefone, ficava mais difícil, mas foi uma compreensão tão grande dos clientes também, né? Eu acho que o nosso maior suporte e a maior prova viva de que a gente é competente foi a permanência dos nossos clientes. Isso não mesmo. tenha dúvida nenhuma. Isso foi fantástico, essa parceria. Todos nós demos as mãos e todos seguimos em frente o nosso trabalho e parte deles acreditar no nosso trabalho, né? Eu como cuido da parte de cadastro de clientes, então quando eu estou cadastrando, eu lembro de um cliente, eu falo assim, esse cliente, deixa eu ver se ele continua morando na mesma, como são clientes que estão com a gente há mais de 30 anos, eu falo, rua não sei o quê, eu falo com a minha cabeça, quando eu vejo, tá lá, ele não mudou, o telefone continua o mesmo, a classe de bônus dele já é a mais alta e ele continua ali com a gente. Isso é demonstração de parceria, né? De reconhecimento, porque ele está feliz na casa que ele está. Às vezes já tá o neto como principal condutor lá do seguro automóvel, o cara tá lá. Né? Verdade. E às vezes teve clientes que não... meu filho não pega o carro. A gente sabe que pega o carro, né? Então, a gente, olha, é melhor colocar, porque senão você vai ter problemas. Isso é o trabalho, isso que eu acho que é a importância do corretor de seguros. Não adianta ele querer, foi o que você falou, ele tem que passar para a gente a realidade dele, para a gente poder fazer para ele buscar um preço justo, mas que tenha valor e que seja que não tenha correto. Problema depois. Que atenda, né? Que atenda. E quantos clientes a gente chegou até a sugerir, melhor não fazer. Porque para você fazer errado e ficar anos e anos pagando errado... Para que ter? Para que ter? Não faz sentido. Então, essa transparência, ela é de extrema importância para que a gente possa fazer um bom negócio, né? E não é que pagando caro que você vai ter um bom seguro, não necessariamente. Você tem que ter o seguro correto para te atender nas horas que você realmente precisar, porque senão não faz sentido você ter seguro, né? E a gente tem ali na corretora, eu acho que eu passei isso para os meus filhos e passei para quem trabalha com a gente. Em qualquer relação, mesmo de casamento, tem que ser bom para as duas partes, não pode ser bom para um só. Tem que ser bom para as duas partes. Você sempre tem que ganhar, né? Eu também tenho que ganhar, porque eu vou te atender melhor, e eu vou te atender melhor, não, vou te atender, né? Mas eu acho que tem que ser bom para as duas partes. Tem uma característica que eu até me gabo de falar, que é ímpar da corretora, né? Porque Marisol, corretora de seguros. Márcia Nogueira, corretora de seguros. Wilton Nogueira, corretor de seguros. Wilton Filho, corretor de seguros. Marcelo Nogueira, corretor de seguros. Jennifer Menezes, corretora de seguros. Então, Jane Coelho, corretora de seguros. E outros que passaram, né, que eu não vou mencionar, mas que hoje têm as suas PJs estabelecidas e aproveitaram a oportunidade de utilizar Nogueira e Valadez como escola, certo, Marisol? Passaram vários aqui. Vários corretores hoje e muito bem, muito bem estabelecidos, com muita honra. Então, essa característica da nossa corretora é uma característica ímpar, porque todos são consultores de negócio. Isso faz uma diferença enorme no atendimento, né? A gente sabe do que está falando, exatamente. Né? A gente não está deduzindo que talvez se for, não. Que o seguro muda cada hora. Não existe achismo, eu sou assim, né, eu aprendo o negócio. Não tem achismo. No seguro não tem achismo. E quando eu aprendo o negócio, quando eu vou ver, já mudou. Não as regras do seguro, mas a forma como ela é colocada para a gente, né? Sim, mas até mesmo as regras vão mudando bastante, né? Então, isso é... As regras, vai falar mais perto, as regras... No saúde, então, a ANS solta portarias, né? Oi, Tim, falar em informação de corretor de seguros que eu falei, quando você
decidiu seguir a carreira de corretor de seguros, a sua primeira, quer dizer assim, como é que você conta? Porque eu já conheço a Marisol há muitos anos, a dona Márcia, minha esposa, né? Fazer o quê? Como que você passaria uma mensagem para os seus colegas? Como é que controla essa ansiedade? Putz, é difícil. Causa ou não viu? causa bastante ansiedade? A Sim. profissão não causa ansiedade? Sim, no começo parece que você nunca vai ter firmeza, né? Igual a gente vê dentro de casa, os corretores já, gente grande, né? Fala, pô, será que um dia eu vou chegar? Mas se você gostar mesmo do que você faz, é só questão de tempo, né? A gente tem que, eu acho que muitas vezes você tem que fazer mesmo com medo, né? Nunca com dúvida no seguro, né? Porque não pode ter dúvida, Não tem sempre achismo. você tem que, não pode ter preguiça de estudar, ler condições gerais inteiras, que são todos os contratos de seguro, tudo isso. Mas muitas vezes você não tá firme ainda, mas continua. Vai que uma hora você vai chegar na firmeza que você precisa para ser um bom profissional. Sem dúvida, você tendo conhecimento do que você está dizendo agora, daquilo que você faz e estudar para isso, e o cliente ser transparente e mostrar a sua necessidade e você buscar uma solução para o seu cliente, não tenha dúvida que a coisa vai cair exatamente no que a Márcia fala. Não existe melhor para mim, melhor para você. É melhor para nós dois. Porque Exato. você vai ter o atendimento que você precisa, eu vou ter a tranquilidade de ter feito o melhor que eu pude, né? E as coisas, quando realmente você precisar, eles vão estar. Não vai ter outra alternativa para a seguradora que não te atender direito. Exato. Eu Simples. falava para o Yutin e para o Marcelo, no seguro, a parte principal é a proposta, é a contratação do seguro. Você tem que fazer certinho, porque se Deus o livre acontecer alguma coisa lá na frente, você está tranquilo. Você fez a coisa certa. Isso eu sempre passei para eles. Então a gente parte sempre desse princípio, tem que fazer a coisa certa. E eu fico de fiscal ali. Vejo que tem filho, já dou uma olhadinha, já. Então é isso. Mas eu acho que vocês estão todos certos, porque no contrato seguro a boa-fé sempre se presume. Então tem que fazer a coisa bem contratada, transparente. Pode confiar na gente que há um sigilo total nas informações. Então, esse é o caminho, a transparência e o ganha-ganha mesmo, né? A pessoa. A gente acontece como consumidor, a gente. Se a gente percebe que não está sendo bem equilibrada essa relação, tudo bem que você faça uma vez, mas você não volta lá. E graças a Deus, na corretora, 30 anos de corretagem, Marisol. Tem cliente que tem cliente de mais de 20 anos com a gente. Mas Isso não dá como mensurar, né? Isso é um legado que essa PJ vai levar para o resto da sua vida. E até estava pensando, sabe, Yutinho, e a Marisol e Márcio, eu estava pensando que nesse ano de 2023 a gente vai estabelecer uma maneira de se comunicar com todos os nossos clientes no que diz respeito à proteção familiar. Porque a pandemia nos ensinou que acontece, as coisas acontecem. Tenho certeza que na família de vocês, aí, em cada tronco de vocês, certeza que aconteceu um caso. Tem um caso, distante ou não, vocês sofreram com a pandemia. Mais de 7 bilhões indenizados, né, de seguro de vida entre 2020 até final de 2022, né? Então, é uma desgraça, né? Mas você viu pelo também menos as famílias não precisaram passar necessidade depois Exatamente. de perder Paradas, esse ente, né? né? Pelo menos a desgraça ocorreu, mas o depois, né, poderia ser uma desgraça ainda pior. Então, se conseguir aquela família seguir em frente, né, sem um ente provedor, muitas vezes, então isso não tem preço, né? Sem dúvida. Atenua o sentimento da pessoa e deixa ela disposta a continuar a vida, né? Porque, é difícil. Então, nós temos uma responsabilidade enorme, com todos os anos, de dizer, de perguntar para cada um dos nossos clientes se ele tem tomado esse cuidado com a proteção familiar e se nós estamos dispostos a apresentar para eles a melhor escolha. Eu conheço você há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Então, pode ter certeza que eu vou lhe apresentar uma boa escolha.
O que é importante é que essa decisão não é nossa, mas a gente tem a obrigação, né, Marisol, de passar que existe sim uma maneira de você fazer uma proteção familiar e durante 5 anos, mesmo que você falte, a família já se restabeleceu. Então, esse 2023 será um objetivo da Nogueira e Valadez passar para cada cliente que existe sim uma maneira de se planejar e de atenuar grandes perdas. Perfeito. Eu acho que é isso, Eu né, acho que gente? é isso. Acho que por hoje. Só agradecer mais uma vez, né, aos nossos apoiadores, Astral Saúde Ambiental, Organização Kiokawa e a segmentação de certificação digital da Nogueira e Valadez. É isso aí. Obrigado, pessoal. Por hoje é isso. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, @Nogueira e Valadez. E não percam os próximos programas aí, vai ter muita coisa legal, muitas dicas, casos engraçados e tudo mais. Obrigado, gente. Obrigada, gente.